Bom, obrigada, Denis e Lari, pelo convite. Eu não sou uma pessoa de dados, é importante dizer isso. E ontem eu estava me preparando, né? Fiquei super nervosa em algum momento e aí bateu. Vocês estão ouvindo? Tá ligado? Tá baixinho? Tá. E aí ontem, acho que aos 45 minutos, bateu a síndrome de impostora, né? Meu Deus, eu vou falar com essas pessoas. Olhei o currículo, LinkedIn, fiquei um pouco desesperada. E aí eu pensei, eu estou tendo uma crise de impostora, porque de fato eu sou, ou eu acho que eu sou, ou porque eu fui impactada pelo podcast da Obvious Agency falando sobre crise de impostora, e aí mais 3 conteúdos femininos falando sobre isso, que eu vi. E aí eu comecei a pensar, sou ou estão me fazendo achar que sou? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu tenho umas colas, tá, gente? Porque eu fiz tudo, eu mudei tudo meio que ontem. Nos últimos anos, as marcas e a publicidade elas ficaram um pouco obcecadas pelos dados e pelas tecnologias e com a velocidade e as possibilidades que elas trazem para a gente. Como a gente pode hackear as pessoas para entender o que elas querem, como elas se comportam no ambiente digital para, obviamente, oferecer produtos e serviços. A gente tem plataformas próprias de inteligência de mercado ajudando empresas a aprofundar seus conhecimentos nos consumidores. E, ao mesmo tempo, esses processos estão cada vez mais remotos, digitais e sem conexão humana. A gente está cada vez mais sozinho, mas hiperconectado. Tem um antagonismo aí que muito me interessa, né? Nós somos dados e as empresas nos enxergam como dados. E todos os dias a gente gera informações sobre as nossas vidas que estão fazendo com que empresas criem e nos conduzam a consumir e a ter certos comportamentos, como a minha crise de impostora de ontem. E aí, em tempos de discussões profundas, né, sobre inteligência artificial, transhumanismo, transformação digital e esse mundo data-driven, eu vim aqui um pouco problematizar essas questões do pós-digital, como as relações humanas, as novas maneiras de criatividade e a humanização da informação. Como é que a gente caminha junto com a tecnologia de maneira verdadeira, conectada e duradoura e menos solitária, digamos assim. E eu não estou aqui sozinha. Hoje eu vou conversar com... Estou me achando meio apresentadora de TV, um pouco engraçado isso. Estou tendo meu talk show com Marcos Trinca, da More Than Real. Eu não vou apresentar eles o que eles fazem, porque eu acho estranho eu ficar fazendo biografia das pessoas pelo LinkedIn. O Leonardo Ked, eu falei certo? Ked. E o Roni Rodrigues. Por favor, venham. A gente fez como somos também tecnológicos e humanos, queremos a participação de vocês. Por esse QR Code, vocês conseguem entrar num formuláriozinho de pergunta. Então, a gente vai conversar um pouco com eles, eu vou recebendo as perguntas de vocês e a gente já vai jogando na roda. Eu não sei, acho que até entender assim, quem aqui é de agência, quem aqui é de marca, quem aqui é de tecnologia. Tecnologia, agência... Marca? Tá, legal. Eu queria que vocês se apresentassem, mais do que o job description do LinkedIn ali, head of something, o que vocês fazem nos trabalhos, na vida e nas empresas, assim, contar um pouco desse, para a gente startar nosso papo. Você? Alô. Bom, boa tarde. Me chamo Roni, eu sou sócio fundador da Box 1824, que é uma empresa que nasceu há 14, 15 anos atrás e que trouxe uma perspectiva bastante nova na área de pesquisa qualitativa, né? Na época a gente trouxe várias coisas que já existiam na academia, né, como observação participativa, na área de etnografia, também trouxemos outras coisas do próprio universo de videogame e fomos criando uma empresa que meio que na época trouxe algumas disrupções, assim. A gente foi a primeira empresa a falar na questão de dividir as pessoas pelo seu poder de influência, muito antes de existir até os influenciadores. A gente trabalhava com alfas, betas e mainstream, que poderia ser também traduzido como trendsetter, early adopters, tudo.
E a gente, é isso, uma empresa de pesquisa qualitativa. A gente depois cresceu o grupo, tem uma empresa hoje de game, que fica no Sul, que é a Kiris, que agora também está entrando na parte de plataforma de data. Né? Como é que o game, tu está jogando videogame, pode estar recolhendo informações, né, que podem servir desde entender o consumidor e mesmo ofertar algum tipo de produto, tudo. Abrimos a Talk, e é isso. A gente hoje é uma empresa, faz hoje bastante faz trabalhos para marcas. Por exemplo, agora a gente está fazendo o posicionamento de XP, Rico e Clear, que são as 3 marcas da XP Inc. Estamos fazendo muitos trabalhos de tom e voz, que é um trabalho de humanização das marcas. E a gente abriu agora recentemente uma empresa chamada Aurora, que é uma empresa focada muito nessa convergência entre tecnologia e humano, que a gente chama de que a gente é Creative Strategies for Human Brands, que a gente somos uma agência de criativos para marcas humanas e que é muito focado hoje na questão de tom, desenvolver tom, voz para as marcas. Né? A gente está entrando na era da voz, né? Com os assistentes virtuais. A gente está trazendo muito essa questão, resgatando questões de arquétipos, de como a gente humaniza a tecnologia e a percepção das pessoas para as marcas numa lente mais humana. Boa. Leonardo Ked, sou diretor de vendas da Verizon Media. Verizon é uma operadora americana, muito focada em 5G. Verizon percebeu que com 5G uma série de funções que nós hoje humanos fazemos serão substituídas. O lado bom disso é que, na nossa visão, a gente vai ter mais tempo para entretenimento, para consumo de mídia. Então, a Verizon resolveu abrir uma divisão de mídia, apostando que teremos mais tempo para consumir mídia. Comprou Yahoo, comprou American Online, TechCrunch, Huffington Post, Riot, uma série de empresas, e criou essa divisão. Hoje, a gente muito focado em, por um lado, mídia programática, então o uso de dados ao extremo. A gente tem vários pontos de contato com os usuários, mas também na parte de criação de conteúdo. A gente comprou a Riot, que é uma agência de Los Angeles, muito focada em produção de conteúdo que a gente chama de imersivo, né? Então associado a tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual. Isso é um pouquinho do que a gente faz. Você falou da vida, sou carioca, pai, e é isso. Bom, legal. Eu sou o Marcos Trinca, eu sou sócio fundador da More Than Real. Para quem, não sei quem aqui conhece bem o que significa realidade aumentada, mas a More Than Real é uma empresa focada nisso. Vocês conhecem bem o que é realidade aumentada? Levanta a mão, quem conhece. Ah, legal, beleza, ótimo. É engraçado isso, há algum tempo atrás as mãos não levantavam. e aí, enfim, é uma empresa bastante jovem, ela foi fundada em 2017. Eu venho do estudo de inteligência artificial, né? Já faz 5 anos que eu me dedico ao estudo de inteligência artificial. Montei um lab que chama Minda.ai, é um lab de pesquisa de inteligência artificial. Dentro da inteligência artificial existe o estudo da visão computacional e vários modelos de AI que são estudados em visão computacional permitiram a realidade aumentada, que me interessou muito. E que acabou gerando a More Than Real numa sociedade com a Vox, que é uma produtora audiovisual. E estamos há 2 anos trabalhando. É realmente impressionante como a realidade aumentada vem tomando conta. As marcas estão fazendo muito, muito, muito. Nós temos mais de 100 projetos que a gente já realizou nesses 2 anos, que passam por, enfim, N marcas: Brasil, Latam, Europa, Estados Unidos, de Mastercard, Coca-Cola, a bancos, Itaú e muito no Customer Experience, permitir que as pessoas testem produtos como maquiagens em tempo real, super realistas. Então eu tô nessa ponta do nerd que pensa como a tecnologia vai impactar pessoas. Tá? Esse é o meu rolê. E, pessoalmente, sou músico, gosto de cozinhar e estou com a família. Já que você falou sobre como a tecnologia vai impactar na vida das pessoas, eu não poderia começar com outra pergunta, que é: se a nossa sociedade ela ainda não está estruturada de uma maneira ética e saudável
como é que essa injeção de tecnologia que a gente está vendo, que ela vai ser, que ela já é, mas eu acredito que nos próximos talvez 5, 10 anos ela vai ser transformadora, como é que isso vai afetar as nossas relações humanas? Acho que pode começar por você. Tá. Eu acho assim, Kika, eu acho que a gente está num momento onde nós não temos ideia do tamanho da transformação que está por vir. Eu não sei quanto as pessoas... Nós ou nós, você inclusive? Nós, eu acho que em diferentes instâncias, quem está desenvolvendo e pesquisando é assustador. Acho que para quem está desenvolvendo e pesquisando já é um tanto assustador, tanto para o bom quanto para o ruim, tá? Tipo, eu acho que a dualidade vai continuar existindo, eu acho que a gente vai encontrar soluções incríveis para problemas incríveis e a gente vai encontrar problemas gigantes, mais problemas gigantes com o desenvolvimento dessas tecnologias. Mas, mais do que isso, eu acho que existe uma necessidade das pessoas entenderem o impacto disso e é uma coisa que geralmente só acontece a hora que vem uma mudança muito grande. Então, eu gosto de pegar momentos históricos. Se a gente pensar como foi o nascimento do Uber, por exemplo, quando o Uber nasceu, gerou um monte de problema. Só depois que gerou esse monte de problema que a coisa foi regulada, né? Acho que quem estava aqui no painel anterior, o pessoal estava falando muito sobre regulação. Eu acho que no caso do AI tem muita coisa disso, sabe? Tipo, a regulação vai vir apenas a hora que as dores chegarem, né? Mas, enfim, tentando direcionar um pouco para a tua questão, existe essa dualidade de, ao mesmo tempo que a tecnologia nos conecta, mesmo não estando fisicamente presentes, ela favorece que essa não conexão física continue existindo, né? Então, o que eu acho que vai mimificar? A gente vai encontrar cenários dentro das tecnologias imersivas onde nós simularemos que estamos presentes e talvez até vamos sentir isso de alguma maneira. Então, hoje já existem recursos via realidade virtual que eu consigo fazer uma reunião com você numa sala e que, de certa forma, eu vejo teu rosto, as tuas expressões. Eu estou ali com você, mas não estou. Na verdade, eu posso estar aqui e você em Nova York, entendeu? Então, acho que esse seria um caminho. Mas eu acho que a resposta ela é um pouco mais... Vamos observar. Não, eu concordo totalmente. Acho que a mudança que está por vir é muito maior do que tudo que a gente já viu. Embora as coisas já estejam mudando bastante, acho que nos próximos anos a mudança vai ser ainda maior. Eu estou muito focado nessa parte de 5G, né? A Verizon lidera isso mundialmente lá fora e as aplicações que estão sendo feitas são, de certa forma, assustadoras para o bem e para o mal. Acho que, como os Marcos disse, é difícil ainda prever os problemas que serão gerados, mas já dá para ver as coisas boas que serão geradas, né, em termos de medicina, transportes, comunicações, produção de conteúdo, consumo de conteúdo. E eu acredito também que, embora no primeiro momento a tecnologia esteja hoje afastando as pessoas, eu acho que tem um segundo momento onde ela vai reaproximar virtualmente. E o quão esse virtualmente vai se aproximar do real, acho que a gente ainda não dá para saber. Mas você já tem hoje experiências, além, por exemplo, das reuniões, quem tem acompanhado o que está acontecendo no Fortnite, os shows ao vivo, e aquele pessoal todo simultaneamente ali de forma virtual interagindo, eu acho que já está um pouco a noção do que está por vir. Acho que a gente vai ter uma fusão muito grande de gaming com social, vai ser muito difícil até você distinguir o que é real do que é virtual. Mas eu ainda não consigo precisar, não sei se alguém consegue, o quanto que esse mundo virtual vai se aproximar do real, mas que vai ter uma reaproximação, eu acredito. Então a tecnologia no primeiro momento distanciando as pessoas, sim, mas num segundo permitindo que as distâncias se encurtem cada vez mais. Você, Rony, como um estudioso de pessoas, já consegue traçar esse cenário de como as pessoas vão se comportar ou como elas já estão se comportando e vai ser afetado por esse excesso de tecnologia ou por esse boom? Então, geralmente a gente vê que a tecnologia e o comportamento eles têm que andar juntos, né? Não adianta às vezes tu ter uma tecnologia extremamente avançada e o comportamento não seguir. Eu acho que tem um exemplo que é bem
conhecido é o caso do Pedro Grendene, que é hoje o CEO da Olímpicos. Ele teve uma empresa chamada Sight Shoes, em 1999, que vendia tênis pela internet, e ele vendia 12 pares de tênis por ano. Então, cara, super tecnologia, já conseguia entregar o tênis, era importante, tinha loja lá nos Estados do Sul, tudo. E hoje é engraçado que ele é CEO da Olímpicos, o lugar onde ele mais vende, a loja que ele mais vende de todos é no site da Netshoes. Então a gente vê, né, se a gente for fazer olhar para trás, em 20 anos atrás, a gente não tinha nem a nossa identidade online. Não sei se você se lembra, todo mundo tinha um nickname. Né? Todo mundo tinha medo de colocar o seu próprio nome na rede, porque achava que lá, só com o teu nome, já iam entrar em contato com o teu cartão de crédito e que iam roubar o teu dinheiro. Então, eu acho que o comportamento humano e a tecnologia, eu gosto do Bruce Lee quando ele fala que a gente é água, né? E que a gente se adapta e a gente responde às coisas que vão sendo nos apresentadas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê que a gente está vivendo um momento de sobrevivência, de survivalism, né? A gente fez uma pesquisa no mundo inteiro, onde a gente pergunta para as pessoas qual é o sentimento que elas têm em comum. E está todo mundo com esse mesmo sentimento de sobrevivência. Né? Todo mundo acha que está gastando mais do que pode, ou está com problemas lá nos Estados Unidos de opioide. Aqui no Brasil a gente tem outros problemas. Problema de suicídio, né? Pela primeira vez no mundo está tendo mais suicídio do que homicídio. Então são várias questões e a gente começa daí a entender, que foi o que vocês falaram, o que é tecnologia hoje, algumas coisas que compara daí com o comportamento com regulamentação, que as coisas estão acontecendo e a gente está analisando depois, né? Porque a gente vai só experimentar e enxergar a reação das pessoas com o tempo. Então é de fato o momento mais incrível que a humanidade está vivendo. Eu estava vendo uma palestra semana passada da FIT, né, do Fashion Institute de Nova York, onde eles falaram que a primeira vez que encontraram uma agulha de osso, né, ela é correspondente a 20 mil anos atrás, pré-era do gelo. Eles falaram que os próximos 20 anos, imagina, dos 20 mil anos de quando acharam essa agulha de osso até hoje, os próximos 20 anos vão ser mais disruptivos dentro do universo de fashion do que a gente já viveu até hoje. Então vai ser muita loucura. O ser humano é aquilo, é um caminhão que a gente está trocando as rodas, analisando ele enquanto ele está a 1000 por hora. Acho que perfeito. Tem questão também do trade-off, né? Do que você está dando e que você recebe em troca. Eu lembro que aí o comportamento vai se ajustando, o ser humano, de acordo com o que você tem em troca. Eu lembro quando a BCP, que era a antiga Claro, para quem lembra, aqui em São Paulo, fez uma ação com o Shopping Eldorado, que você, ao entrar no shopping, você recebia uma mensagem no celular com uma promoção. Na época foi um escândalo, invasão de privacidade, processos, foi um megabuzz. Isso tem 10 anos, né? Hoje todo mundo posta foto compartilhando o lugar onde está, compartilha a localização no Uber. Você acha o máximo quando o Uber já sabe onde você está, que você vai pedir o carro, já te sugere um endereço para onde você vai. Ou seja, em menos de 10 anos, o que era um mega tabu, um mega problema de privacidade, está totalmente incorporado nas nossas vidas. Né? Então, acho que tem muitas das coisas que hoje parecem estranhas e desumanas para a gente. Acho que a partir do momento que elas se aperfeiçoem, comecem a resolver pequenos problemas nossos do dia a dia, elas passam a ser aceitadas de uma forma mais natural. E fora todas as gerações que estão vindo, que já entram nesse mundo achando esse contexto norme, né? Exato. Normal. Exatamente. Posso fazer um comentário? Claro. Recentemente eu vi um vídeo, eu não sei quem aqui de vocês já acompanha ou sabe o que é a Neuralink, que é uma empresa que, novamente, nosso querido Elon Musk consegue ter 5... Eu ter 2 empresas acho um inferno. Tipo, ele tem 5 que são completamente malucas e tá lá, eu respeito. Assim. Ele tem essa empresa que gera esses implantes, né, que são dispositivos que você coloca, cada dispositivo tem 1000 eletrodos, que eles são inseridos dentro do teu córtex cerebral, e isso está conectado a um dispositivo Bluetooth, que está aqui atrás da tua orelha, e esse dispositivo Bluetooth conversa com devices. Né? Então, tipo, em vez de eu digitar uma mensagem, eu penso a mensagem e falo, quero enviar isso para minha esposa. E a mensagem, enfim, a ideia é gerar esse tipo de interface. Né? Isso, dentro do mundo da tecnologia, chama Brain-Computer Interface. E aí, recentemente, eles fizeram um anúncio do produto deles, que começa a ser testado o ano que vem em humanos doentes, pessoas que têm problemas cerebrais, perda de massa encefálica, enfim.
a tecnologia vai ser testada dentro de um nicho daqueles que precisam disso. E, obviamente, isso depois vai virar API para a gente desenvolver software para dispositivos de Brain Computer Interface que vão mexer nas nossas vidas. E aí tem um canal do John Scott no Facebook, e ele tava no YouTube, e ele estava falando sobre isso. E aí um monte de gente criticou, não, mas imagina, isso é um absurdo. Ele falou assim, cara, desculpa, daqui 5 anos tu vai ter um Brain Computer Interface, porque isso vai ser super descolado. Então acho que assim, é um negócio meio que desse, entendeu? Só que assim, ao mesmo tempo isso é preocupante, né? Porque assim, existe uma tendência do humano a comprar essa coisa e ficar excitado, né? Tipo, caraca, isso é genial, isso é muito bom, isso é legal pra caramba, só que essa liberdade que a gente tá dando, e a gente tá dando, né? Como você bem colocou, ela gera também a possibilidade de ser aproveitado de maneiras não muito legais eticamente, né? E aí é por isso que a gente fala que, né, que eu coloquei um pouquinho no começo, de que assim, isso demanda do ser humano prestar atenção nisso. É uma discussão bem filosófica, eu acho até, entendeu? Nossa, totalmente, porque talvez não, eu acho que, né, se a gente já vive a ansiedade, né? Se a gente já está vivendo esse lugar de sobrevivência, como você falou, estamos todos exaustos, e parte disso também é digerir toda essa tecnologia, toda essa informação. Como é que a gente dá conta de tudo se tudo é muito rápido? A gente está falando de uma mudança de quantos anos, assim? Você falou, sei lá, daqui a 5 anos a gente vai ter acesso a esses encontros, para poder comprar? 10 assim, anos? Assim, não, pensando em acessível, né? Quanto tempo essa... Olha, eu vou te dar o exemplo do AR, tá? Que a gente, assim, o AR, que é a realidade aumentada, que há 2 anos atrás ninguém levantava a mão quando eu perguntava o que era a realidade aumentada. Provavelmente, a chance de que o ano que vem saia o primeiro glasses de realidade aumentada, que vai fazer com que a gente olhe para o mundo e enxergue uma camada holográfica de informação que reconhece o ambiente, que provavelmente vai ser o glasses da Apple. Os rumores é que isso começa a ser vendido até o fim do ano que vem. É rumor, tá? Mas o que tem que embasar isso? Dentro do framework que a gente utiliza para desenvolver aplicações para iPhone, existe lá já a biblioteca que cria, que faz a interface com óculos de realidade aumentadas, né? A gente, como desenvolvedor, tem acesso a isso, a gente olha lá e fala, nossa, o negócio está aqui. Eles ainda não anunciaram o produto, mas se está aqui, é porque está para ser anunciado. Então, eu acho que em 3 anos, uma coisa que, assim, realidade aumentada começou com filtrinho dentro de Snapchat, esse tipo de coisa, né? Era aquela coisa de colocar alguma coisa em cima do rosto. A gente não tinha a menor ideia sobre isso. E talvez o ano que vem a tua jornada de compra seja completamente diferente dentro de uma loja, porque agora você entra e fica enxergando tudo. A história do Black Mirror que o pessoal comentou antes, né? Tá bem aí, assim. Eu vou te olhar e vou falar, aqui, o perfil dela tá aqui. Vai estar flutuando aí em cima da tua cabeça, né? Isso tá aí, entendeu? Tipo, assim, é muito rápido, né? E acho que isso que é um pouco assustador. Tipo, 20 mil anos, em 20 anos a gente vai ter o que não ter 20 mil anos, faz sentido. Entendeu? Tô rindo de nervoso. Não, mas é muito legal, assim, é muito interessante. E até para dar noção também de timing, por exemplo, o Barcelona já anunciou que o Camp Nou, o estádio dele, vai estar conectado em 2021, então vai ser um espaço conectado. Os estádios da NFL também já estarão preparados a partir do ano que vem, o que significa que tecnologias como AI... Acho que o microfone um pouco mais perto. Então acho que tecnologias como AR e VR vão escalar muito rapidamente em cima desses hubs, esses espaços conectados que começam a surgir mundo afora. Maravilha. Tem obviamente, né, tem várias vertentes da utilização de toda essa tecnologia, mas sempre com o objetivo de conversão e venda, né? Como melhorar a experiência das marcas, a experiência do consumidor. E aí eu enxergo 2 vertentes, que marcas que estão fazendo isso muito bem. Eu até acho que vi no material seu, da Nike, né, que você já vai poder, ou não sei se já pode, você vê o tênis, daí você já meio que vê ele meio que provando, então você já compra já provando o tênis, mas sem saber qual é. Então tem uma aceleração de etapas, né, que a gente vê muito rápido acontecendo por causa de toda essa tecnologia. Por outro lado, a conexão e a comunicação de marcas ainda tentando fisgar esse consumidor
pela comunicação e não pela tecnologia. Eu queria entender assim, como vocês acham que a gente precisa construir narrativas e como a gente vive o data-driven sem desumanizar, sem ser só dados e deixar o criativo de lado. Como é que a gente integra a criatividade humana e essa conexão com os dados? Bom, então posso responder essa. A gente, de fato, a questão do data mudou, principalmente o mercado, o marketing mesmo das empresas, né? Recentemente, o próprio Itaú, o banco foi dividido, o Tracanela ficou com a parte mesmo de comunicação que a gente conhece, e depois chamou alguém do Google para cuidar de toda a outra parte, que é toda a parte de mídia performance. Então a gente está vendo isso geral. Em quase todas as empresas hoje está caindo muito. O marketing inteiro está se dividindo, uma parte indo para a parte de comunicação, branding, né, e a outra parte indo muito para a parte de mídia performance. Dentro da XP mesmo tem o Acquisition, que cuida da parte de mídia performance, e tem daí a Petra agora, que cuida da parte de comunicação como a gente conhece, como é comunicação. Tive a Nike agora semana passada, né? Tirou um dos caras que foi sempre um dos grandes gurus do marketing, como a gente conhece, como propaganda, e colocou o cara de tecnologia, o novo CEO da Nike, é um cara de tecnologia. A Nike comprou recentemente 4 empresas de data e vai estar super focada na venda direto para o consumidor. Então a gente vê esse movimento grande. Para mim, quando eu vejo a ideia data-driven, é bem diferente, né, de data-centered, né? Não existe data-centered, existe data-driven. Então, data-driven, na verdade, ela vem a serviço do que tu coloca no centro do teu negócio. Então, a gente saiu da era do market-centered, não sei se vocês se lembram, quando surge a Ambev, né? Surge a Ambev. Olha que loucura, inovação era para a época, hoje isso não é inovação nenhuma, mas uns caras que eram donos de um banco, compram uma empresa de cervejaria, fundem as 2 empresas concorrentes e vão criando um sistema de precificação, de acesso de produto, de logística absurdo, extremamente inovador. Por que era inovador na época? Porque era market-centered. O centro, o mercado, era totalmente focado em eficiência, né? Então, como era totalmente focado em eficiência, esse era o código de inovação. Puta, chegaram esses caras do banco, eles não usam gravata, eles usam... Tem até uma estética que acompanha essa ética de market-centered. O que a gente viu que depois, logo em seguida, vem empresas como Apple, que são totalmente, ou a própria Amazon, que são totalmente product ou service-centered, né? Elas não são tão focadas naquela lógica só da eficiência, elas incluem inovação como um papel extremamente importante, onde eu tenho que, inclusive, entregar serviços e produtos que o meu próprio consumidor não sabe que quer e não sabe que existe. Isso é o que a gente está vivendo hoje muito. A gente está vivendo ainda muito forte a questão ainda do service-centered e do product-centered, que seria a mesma coisa, só que dividido em, né, no que eu ofereço. O que se conversa muito hoje é que a gente está entrando numa próxima onda que é, de fato, do people-centered. E quando a gente coloca o consumidor no meio, né, as pessoas, não é nem o consumidor, é as pessoas no meio, é uma outra relação que não é uma relação de eu ganho e tu perde, né? Eu ganho lucro, eu extraio questões da natureza, eu uso, enfim, de recursos que estão disponíveis, né? Eu não sou responsável pelo teu descarte, embora eu que tenha te vendido um produto. Então a gente começa a entrar numa outra filosofia que é do people-centered, que são de relações de consumo, relações de troca muito mais justas e muito mais conscientes. Daí começa a aparecer muito mais forte questões de propósito, questões de transparência, tudo. O data-driven, na minha opinião, ele vem a serviço hoje de qualquer um desses 3. Tem muita empresa que hoje, que eu acho que é a que mais usa data-driven errado, é uma empresa que é data-driven, mas que ela é totalmente orientada por market-centered. Então ela vai ali vendendo, está vendendo hoje. Eu não sei se ela vai vender amanhã. Eu não sei se amanhã o consumidor dela vai estar... Por quê? Porque ela se molda, ela surfa a onda do market-centered. O que a gente vê hoje é empresas que já são data-driven, mas elas estão dentro do product and service-centered. E essas são as que estão hoje crescendo muito. Tem empresas como, por exemplo, a Tesla, porque é bem engraçado. Se a gente for analisar a Tesla, que foi uma das marcas que tu trouxe, o que a Tesla hoje vende? Carro.
que não é uma coisa que tu vai dizer, nossa, que incrível, que maravilhoso. Carro, um carro que muita gente acha feio, muita gente acha bonito, mas muita gente acha feio. E não é um carro que tu vai dizer, nossa, que carro, é um carro elétrico, foda, incrível, super premium, né? Mas não está democratizando nada até agora, mas ela tem várias promessas e várias expectativas. Muito da construção do Elon Musk é em cima de um marketing de expectativa mesmo, porque coloca a pessoa no meio, e começa a ver o que as pessoas vão estar precisando. Puta, vai ter uma crise de energia? Vai. A gente está aqui já pensando nisso para quando surgir lá na frente. Não estou ganhando dinheiro hoje com isso, mas daqui a pouco eu vou ganhar. Ah, tá tendo um problema tem como a gente ampliar a comunicação das pessoas? Tem. Pô, isso vai ser uma questão importante? Então já estou trabalhando nisso. E já vou dentro desses venture capture, captando recursos. Então é isso, é só para diferenciar assim, um pouco da perspectiva que eu enxergo. Eu acho que para mim data-driven nunca é data-centered. E o data-driven vem muito mais a serviço desses 3 modelos de negócio que as empresas optam em ter elas no centro dos seus negócios. A gente tem falado muito, acho que a gente tem ouvido muito sobre people-centric. Acho que, pelo menos assim, enquanto empresa, eixo, a gente recebe muitos briefings com esses desafios de os dados estão dizendo isso, mas eu não sei se é verdade porque eu não sei o como e o porquê que a minha audiência está se movendo. Então, eu enxergo que são complementares, né? Então, é acelerar a informação, é colher a informação para que essa decisão seja tomada a partir da necessidade. Então, a gente também não pode abandonar o lado humano, né? Abandonar as técnicas qualitativas de pesquisa, as possibilidades de conexão. Porque eu também tenho essa sensação de que agora não, já faz uns anos, né? A gente está, de fato, orientado pela verdade absoluta dos dados. Sem entender o que está por trás disso, né? O que move essa pessoa para produzir essa informação. Sim. Acho que uma coisa que me ocorre, né, conforme vocês estão falando, e você até colocou um pouco disso no começo, a gente se sente muito um dado, não um dado de jogar. Né? E eu acho que assim, o termo humanizar aí, ele tem 2 aspectos, eu acho. Né? Eu acho que existe uma coisa que assim, eu preciso ter um relacionamento onde as pessoas se sintam menos dados e mais seres humanos. E eu acho que a gente está caminhando para isso e vai caminhar cada vez mais. Hoje existem demandas que chegam para a gente para desenvolver soluções em AR, onde busca-se um relacionamento comercial com a pessoa, tratando ela como uma pessoa e como que a tecnologia de realidade aumentada pode ajudar isso. Então, assim, existe essa demanda por essa humanização. Né? Tipo, eu como cliente que compra um serviço ou produto, quero me sentir, né, falando com alguém, ou quero que essa marca que está se relacionando comigo me trate como humano e menos como dados, ou pelo menos que pareça assim. E aí entra o outro aspecto do meu questionamento sobre essa palavra humano, porque quanto realmente é humano, né? É humano no sentido de estar fazendo o bem e de ser justo, de ser fair, e de repente usar os modelos de AI que a gente pode utilizar de uma maneira que não extrapole alguns limites da ética, enfim. Então aí existe esse outro lado do humano, sabe? Que legal, eu como empresa consegui falar com o meu consumidor de forma que ele se sente humano, então agora vou aproveitar isso para fazer aqui achar que ela tem um problema de, como você citou no começo, síndrome de impostor. De síndrome de impostor. E isso vai motivá-la a tomar tal e tal e tal atitude que ela nem sabe que ela tomaria. E aí isso é humano. Né? Então acho que existe esse outro lado, assim, né? Então, existe dois aspectos dessa humanidade, né? Mas que é um fato que as empresas estão olhando para transformar essa conexão numa conexão onde as pessoas se sintam mais humanas. Isso eu vejo agora acontecendo, assim. Um pouco até o exemplo do Nubank, que é bem batido, assim, bem falado, né? Mas é uma empresa que nasce com esse core muito forte de tecnologia e tem, sei lá, o melhor saque do mundo, que na verdade não é saque como a gente conhece, né? Porque eles pensam desde a música que toca, você liga lá, tá tocando Pharrell, a música que, sei lá, você acabou de ouvir no Spotify, até as pessoas que falam com a sua linguagem, com a linguagem do perfil do cliente, então... E que faz uma super diferença, né? Que é meio marketing, né? No final das contas, o pessoal de atendimento acaba sendo marketing. Total marketing. Mas o Nubank é uma marca que eu acho que é bem people-centered.
É uma marca Super. de verdade mesmo. Os bancos mesmo enxergam ela, o perigo que ela tem para os bancos não é, hoje ela é uma marca, né, de varejo, quase de entrantes, né, dentro do mercado financeiro. Então não é onde está o volume, mas o que eu vejo na preocupação dos speech dos outros bancos quando eles olham para o Nubank é de fato as não travas a favor do consumidor. Né? Eles têm uma cultura de estar a serviço das pessoas. Eu acho que foi o primeiro banco que tratou dinheiro de maneira humana, né? Que eu Sim. sei que você não entende nada do que o banco fala, a gente também sabe, então a gente está te ajudando. Então, eu tô falando isso até por experiência, porque eu fui migrando de bancos e tentando achar, porque era muito interessante. Você fala, cara, ninguém entende, né? Então o brasileiro já tem um descaso com dinheiro porque não sabe aonde investir, tem uma questão ali, talvez até cultural, e aí chega um banco que fala, a gente sabe exatamente o que você está passando, vem com a gente que a gente te ajuda. Falando um pouquinho do começo da sua pergunta, né, questão da comunicação, uso de dados para construção de marca, dados mais de performance, está acontecendo efetivamente o que o Rony disse, né? Eu acho que hoje dados está muito usado, obviamente, para construção de empresas, de produtos, na parte de performance, a parte de machine learning, inteligência artificial. Acho que para a construção de marca a gente está só no começo, né? Se a gente for parar para pensar, tirando mídia digital, de todas as outras mídias, você não captura praticamente nenhuma informação em tempo real, né? Televisão, out of home, e mesmo em mídia digital você não captura ainda a reação emocional das pessoas. Eu acho que o papo que a gente estava tendo antes, né, do avanço das tecnologias, realidade aumentada, por exemplo, os objetos todos conectados na internet das coisas, você vai captar dados em tempo real. A pessoa passou no outdoor, você captura a reação emocional e o algoritmo vai produzir um outro conteúdo instantaneamente, né? Você que é jornalista sabe que já existe o uso de algoritmo para produção de conteúdo, artigos sendo escritos por máquinas. Eu não tenho dúvida de que essa junção de dados com processo criativo e mensuração e captação de informação em tempo real, isso vai ser levado ao extremo em no máximo 5 anos. Hoje você já começa a ter, por exemplo, a gente fez uma veiculação com o Itaú de mídia programática para o Rock in Rio, onde os anúncios eram atualizados em tempo real, indicando o melhor caminho para você ir para o Rock in Rio, de acordo do ponto onde a pessoa estava na cidade. Então, de acordo com o relógio onde você passava, ele te dava o melhor caminho naquele momento para você ir. Metrô, ônibus, táxi, seja lá o que for. Acho que com o avanço da tecnologia, isso efetivamente vai ser levado ao extremo e vai ser muito difícil separar dados de criatividade. Acho que as duas coisas tendem a caminhar muito juntas. Pegando um gancho, você que trabalha com, Leonardo, que trabalha com, dentro acho que de um grande grupo de comunicação, o quanto essa transformação vai afetar a imparcialidade do jornalismo também, porque a gente entende que os meios de comunicação como eles se deram, né, a base do jornalismo deveria ser, ou foi durante um tempo, a imparcialidade. Né? Você apura, você ouve, você questiona. Né? A ideia de construir uma boa matéria, né, uma matéria quente, trazer algo novo, muito por esse feeling, inclusive. E aí, se a gente está falando de digitalizar ou trazer a tecnologia para esse lugar, o quanto a gente vai precisar ficar atento à informação que a gente consome, porque vai existir essa predisposição à imparcialidade. Eu acho que vai ficar muito atento, e acho que quando a gente estava falando de benefícios e problemas futuros, acho que do ponto de vista da ética, não só para a produção de conteúdo, mas para o uso da tecnologia em geral, o desafio é enorme. Né? A gente precisa, enquanto sociedade, discutir bastante. Desde o exemplo já batido, né, do carro autônomo, se uma criancinha se joga na frente do carro, o que o algoritmo faz? Desvia o carro contra o muro, mata a criança, mata a pessoa mais velha no carro, mata quem está dirigindo, quem é o responsável pelo acidente, é o dono do carro, é quem produziu o algoritmo, é a seguradora, como fica o mundo dos seguros. Então acho que a tecnologia irá trazer questões que, do ponto de vista ético, enquanto sociedade, a gente vai precisar achar as respostas. E conteúdo, com certeza. Né? A gente tem um exemplo que aconteceu nas eleições americanas, que foi algo gritante. Né? Hoje não se tem dúvida de que a eleição foi definida, sim, por fake news e uso de dados de uma maneira não ética, ou, no mínimo, não transparente para os usuários. Né?
Então acho que sim, você está coberta de razão. Acho que esse é um ponto crucial. Eu volto naquele argumentinho que eu estava falando no começo, que existe a necessidade do ser humano descobrir que ele precisa ficar atento a isso. E isso é um negócio que é muito complicado. Porque a gente vive numa inércia, a gente como sociedade, como ser humano, sei lá, a gente aqui né, que se propõe a vir aqui bater um papo, conversar, ok. Agora, existem milhões e milhões e milhões de pessoas aqui no Brasil que, cara, vamos para o próximo, o que eu tenho que fazer agora? Almoçar, não tem então vamos. Entendeu? Assim, é um negócio que é super complicado. E enquanto não existe essa percepção, a gente fica, assim, a gente como sociedade fica à mercê do que está acontecendo, fica à mercê da notícia que está chegando no WhatsApp para todo mundo. Né? Tipo, não existe fact-checking ali, né? Seria ótimo se o WhatsApp conseguisse fazer um algoritmo de AI que ele fala, não, isso aqui é mentira, não vou mandar essa mensagem, ou vou avisar a pessoa. Não existe, entendeu? E realmente, assim, os modelos de AI hoje, que são modelos generativos, que a gente chama que geram texto, criam texto, eles criam de uma maneira super convincente. Assim, sabe? Eu tenho um caso desse, porque tipo assim, a gente está aqui, nós somos, né, querendo ou não, pensadores, e né, a gente está em cima desse assunto e conversa e entra. Mas, por exemplo, um recorte privilegiado. Eu tenho, por exemplo, um tio meu que mora em Canoas, lá no Rio Grande do Sul. Ele é representante de uma marca de salamito. E a gente o grupo da nossa família lá no Sul é muito grande. É um grupo que tinha 103 pessoas, hoje ele está rachado ao meio. Política. Eleições. Como toda boa família brasileira. Mas no meio das eleições, lá no calor do debate, esse meu tio, dentro do grupo, se vira para um primo meu, Daniel, e para mim, que são as pessoas que estavam mais discutindo com ele. E ele é uma figura, de fato, muito importante na família, ele é realmente uma pessoa que ajuda muito todo mundo na família. Ele se vira para a gente e no meio do calor da conversa ele chega e fala assim, olha, eu não ia comentar aqui, porque eles tinham me pedido segredo, mas eu estava participando de um grupo de empresários de um dos candidatos, um dos filhos do candidato viu a minha participação, isso no segundo turno, e agora ele conversa comigo todos os dias. E daí eu peguei e falei assim, tio, tu acha realmente que essa pessoa que está no segundo turno, na maior correria, campanha, tu acha que ele para conversar contigo? Daí ele se sentiu super ofendido e falou assim, acho que tu é o único que fala com gente importante. Mas para tu ver, então ele pode estar conversando com um chatbot, ele pode estar conversando, na verdade, com pessoas, né? Porque a gente está numa fase também de uma super confusão. A Alexia, de fato, ela é 100% online. Mas a Lu, por exemplo, tem 49 pessoas que respondem pela Lu. Tem uma parte que é AI, mas tem uma parte que tem 49 pessoas lá respondendo. Então e as pessoas acham, pô, a Lu, a Bia ou a Alexia e a Siri é o mesmo, e ainda não são. Entende? Então, às vezes, no layer da comunicação, às vezes a gente acha que é a mesma coisa. E às vezes não é. Essa questão é uma das questões hoje que está sendo muito debatida lá fora, que é a questão que a gente fala de human brands, e ela vai bem um pouco, né? Às vezes human brands, a gente pensa que é o que a gente ainda pensando na ideia de marca mito, né? Porque a gente viveu ali todos os anos 80, anos 90, início dos anos 2000, de que a marca tinha que ser um herói divino, né? Ela tinha que ser forte, perfeita, né? Sempre impecável, sempre com a resposta certa. A gente não tinha fluência, né? A gente não tinha uma conversa com a marca. Tu não conseguia conversar com uma marca. Hoje tu entra no Twitter e tu fala com o Netflix. Fala, oi Netflix. O Netflix fala, manda. Daí o cara responde, nudes. Daí ele fala, sim, não, pera. Gente, é uma marca que está falando isso contigo. Tudo bem que tem uma pessoa por trás, mas no futuro não vai ter uma pessoa por trás. O conceito é forte, né? Cara, falar com uma marca é uma coisa muito louca. Né? E a gente vê nos grupos mesmo, a gente vai entrevistando jovens, Gen Z, eles falam, nossa, eu adoro o Netflix, eu convidaria a Netflix para tomar uma cerveja comigo. Para tu ver que o negócio é uma perspectiva humana. Esses dias eu participei de um painel onde o pessoal estava discutindo sobre o case da Lu, né, do Magazine Luiza. E, cara, ela é influencer.
Ela é uma Ela é influência. contratada para fazer... Ela ganha dinheiro. É muito louco Eu isso. participei de um debate com ele, não lembro agora o nome dele, mas ele que cuida da Lu, Pedro. Isso, ele mesmo. E ele falou isso, a Lu tem uma equipe, a gente pensa assim, muito louco. looks da Lu, assim, é tipo, sei lá, Camila Coutinho digital, sabe? Assim, um staff que pensa no conteúdo, mas pensa com qual marca a Lu vai se associar. A Lu não vai se associar com qualquer uma. Que imagem a gente quer dar para a Lu agora? A Lu se posiciona contra assédio, violência contra a mulher. A Lu está conectada às pautas de hoje da mulher. Então, é muito interessante. Essa questão que tu fala das pautas, quando esse conceito de human brands, que lá fora já se fala bastante, que é de como tu humaniza as marcas a ponto das pessoas olharem para aquela marca e acharem que aquela marca é como se fosse um humano, um dos assuntos é esse. Você tem 7 assuntos. Um é, por exemplo, o alívio, né? Qual é o tipo de alívio que a marca traz para o consumidor. O segundo, que até muitos falam da Tesla, é qual o comprometimento que a marca tem com o futuro. Né? Então, marcas, a gente sempre teve, nossa, uma marca boa é uma marca que tem um heritage, que tem uma herança. Hoje em dia isso é muito menos importante, é muito mais importante marcas que nos convidam a enxergar para o futuro. Quais são as causas da marca? Então a gente começa a ver as marcas entrando na esfera política, e isso como um fator de humanização da marca. Daí tem uma outra pergunta que eu gosto muito, que é super interessante. Qual o lado negro da marca? Porque a gente como humano, a gente tem o nosso dark side. A gente tem a nossa vulnerabilidade. Será que a gente é muito ambicioso? Será que a gente é como Netflix, que é uma marca witty, né? Que é uma marca meio irônica? Né? Então, qual é o espectro da tua marca de vulnerabilidade, de dark side? E isso tu vai fazendo uma construção arquetípica para entender quais são as comunidades que estão ao redor da tua marca. A gente vê Glossier, né? A marca nos Estados Unidos de beleza que cresce pra caramba. Aqui no Brasil estão abrindo a Salve, né? Salve. Que é uma marca que, totalmente focada na comunidade. Mapeou as comunidades que estavam ao redor do negócio, coloca a representatividade. Nascida como uma startup, né? Como então, uma startup. Totalmente nativa, digital. Totalmente pensada na comunidade. O ponto de venda é totalmente instagramável. Tu vai lá, coloca teu celular, a iluminação é perfeita para tu pegar e gerar o conteúdo ali mesmo no ponto de venda. Isso é uma marca people-centric, uma marca que pensa nesses layers de quais são, né? Se antes a gente tinha lá o VBB, você lembra? Para fazer uma marca de sucesso de branding, eu tinha que ter quais são os valores emocionais, quais são os valores, qual é o benefício emocional, qual é o benefício racional, qual é a personalidade, quais são os valores, qual é o discriminator que só ela tem. Hoje as marcas estão usando muito mais esses outros layers de como a marca pode ficar mais humana. Acho um comentário rápido. Eu acho interessante também que como essa questão do valor e do propósito hoje cresceu, né? Assim, eu não sei, assim, talvez o Rony que está mais olhando para isso, eu não sei o quanto isso é de bolha, né? Mas assim, eu percebo que o valor e o propósito, eles cumprem uma função que, cara, nessa questão da humanização, né? Nessa questão de trazer uma visão para a marca, de torná-la um ente que permite a comunicação com o cliente, com a pessoa, essa questão do propósito virou uma coisa gigante, né? E aí eu acho interessante porque isso é exatamente um contraponto a todo esse outro lado que a gente começou da discussão de tá, mas será que as pessoas não estão se afastando muito? Será que tudo isso não está muito frio e não humano? E aí talvez essa frieza e essa não humanidade, né, essa coisa de sermos dados e números e valores, tá fazendo naturalmente surgir dentro do ser humano essa coisa do, tá, mas espera aí, qual que é o propósito? Porque eu preciso me conectar com alguma coisa, porque se eu for só número não funciona, assim, sabe? E acho que talvez o que está acontecendo é que as marcas estão olhando para isso e tendo uma percepção disso, né? E eu não sei o quanto isso é de fato uma coisa global, que a gente vê em várias esferas, enfim, não sei se teria alguma coisa para acrescentar nisso, assim. Se eu não me engano, hoje em dia, me corrija se eu estiver errada, o propósito já lidera, né, em todas as faixas etárias, gerações, rendas, classes. Acho que a gente já estourou um pouco essa bolha de achar que a gente, né, é orientado só a propósito. Mas também, por outro lado, está comoditizando, né? Virou quem não pensa nisso, não pensava nisso, precisa pensar para vender, não necessariamente eu acho que intrínseco. tem umas marcas fazendo por fazer, e aí obviamente elas são e serão mal sucedidas, né? O consumidor percebe
claramente quando é só uma estratégia de marketing, mas tem exemplos de marcas super bem sucedidas. O Rony citou algumas. Nike, eu acho que é um belo exemplo, né? Ela efetivamente, a questão do walk the talk, né? Tudo que ela faz é pensado no just do it. Eu quero simplificar a sua vida para você fazer esporte, eu quero tornar a prática esportiva muito fácil para você, e tudo que ela faz é focado nisso, né? As corridas de rua, as ativações na praia, efetivamente isso faz parte do DNA da marca. E acho que quando a marca consegue efetivamente pôr em prática o propósito, ela é bem sucedida. Quando ela faz por fazer, ela é massacrada em redes sociais faltam 15 minutos, tem uma média de mais 27 perguntas aqui. A gente poderia pedir um Rappi ou um iFood e ficar falando, mas acho que eles vão expulsar a gente. Tem uma pergunta. Tem um outro microfone. Bom dia, meu nome é Cristina. Quero direcionar uma pergunta para o Rony. Primeiro, dizer que é uma gratidão conhecê-lo pessoalmente, porque eu já usei muitos dos seus vídeos nas aulas quando eu ministrava cursos com os estudantes. E eu fiquei curiosa sobre a pesquisa que você realizou, se ela está disponível para o público. E dentro dessa pesquisa você citou a questão da sobrevivência, do suicídio. Eu gostaria de trazer essa reflexão e de que forma se conecta com a humanização dos dados, né? Então, de que forma nós temos um reconhecimento já mundial de que estamos caminhando para isso, mas fica só no campo da pesquisa. De que forma isso pode começar a ser construído para fazer uma mudança efetiva? Qual é o teu nome mesmo? É Cristina. Tá, prazer, Cristina, obrigado. Então, a gente fez, ano passado, nos últimos 3 anos, a gente fez muitas pesquisas globais. Então, a gente fez pesquisas desde dos novos códigos do mercado premium, a nova sociabilização, como é que funcionava a sociabilização no momento. Né? Por muito tempo, o álcool sempre foi muito protagonista da sociabilização. Né? Vamos sair para beber, vamos não sei o quê. E a gente viu que as mídias sociais começaram a ocupar esse espaço, então o álcool começou a ser protagonista. Né? Então, eu já estou com muita gente sociabilizando o tempo todo dentro do virtual do online. A gente fez um trabalho sobre 55 anos para mais, que foi um trabalho feito em 8 países. A gente fez um outro que esse era chamado Wisdom. Depois a gente fez um outro trabalho gigantesco chamado Atenas, que era sobre empoderamento feminino, que foram feitos em 12 países. Então a gente acabou fazendo muitos trabalhos. E todos os trabalhos a gente tentou colocar uma pergunta que era uma pergunta-chave, para ver se a gente conseguia chegar num sentimento comum em termos de humanidade, seja na China, seja aqui no Brasil. Tarará. Então a gente começou a ver que muita gente, dentro das respostas, as pessoas iam dando suas respostas individuais e é muito isso: nossa, eu estou burnout, eu estou super cansado, eu não aguento mais, eu estou com problema X, eu estou com isso. As pessoas iam trazendo problemas, muita gente ia pedindo para elas organizar. Foi quando a gente chegou no meio termo assim da palavra, que no inglês a gente usa e aqui é igual, mas um pouquinho diferente, que era survivalism, que é a história de sobrevivência. A gente vive um constante ritmo, horas de escassez, horas de abundância, mas parece que a gente sempre tem que correr, parece que o mundo vai se dividir ao meio, 10 vão conseguir sobreviver e o resto vai ficar numa miséria. Então as pessoas vivem nessa, né? Pô, eu tenho que pagar o crédito, eu estou num padrão de vida acima do que eu deveria estar, eu não consigo... Como é que volta, né? Como é que volta, eu não consigo fechar as contas do mês, é aquele negócio, meu filho, vocês viram lá no Big Little Lies, meus filhos estão estressados por causa do global warming, porque na escola eles escutam global warming, gera já uma... Então todo mundo está nesse ritmo, é muito louco, porque a gente conversava desde uma pessoa que mora no subúrbio e que está desempregada e que nem está mais procurando emprego porque já desistiu, até um CEO de empresa. Ontem eu estava com o Daniel, com o Guilherme Bechimol fazendo uma apresentação para ele do conceito, eu falei, olha, e aqui tem o Survivalism, mas com certeza tu não está aqui porque tu está hoje surfando o flow do... Ele falou, não, eu estou aqui também. Porque tá todo mundo, né? Todo mundo se identifica por um momento que está com metas altas. Tarará. Quando a gente foi fazer esse estudo, a gente começava a perguntar para as pessoas qual era o tipo de solução que se teria, né, para esse tipo de situação.
Porque aí a gente conseguia mapear vários fatos que estavam, como o suicídio, o crescimento de opioides nos Estados Unidos absurdo, que não é uma droga marginal, é uma droga que afetou principalmente mulheres, donas de casa, que hoje estão viciadas em opioides, né? Que é um dos grandes problemas dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente também tem milhões de outros problemas, enfim. E a gente começou a ver o tipo de soluções que existia. Então a gente via que existia um lado, que era o lado de alívio, de fato, né? O que as marcas, instituições, existe uma crise gigantesca nas instituições, o que elas poderiam gerar de alívio para as pessoas, porque quando gera alívio te tira do estado de survivalism, né? Então a gente vê todo o movimento de mindfulness e todas as coisas assim. No outro lado, a gente vê a questão de performance. Tá, já que a gente está na corrida dos ratos, eu vou te empurrar para tu ir mais rápido ainda. Que daí a gente vê Nike, Equinox nos Estados Unidos, marcas que trazem. Depois a gente traz na horizontal era essa, na vertical a gente tem em cima marcas que te trazem realidade, né? Então a gente vê muito marcas que vêm com esse speech da realidade, da transparência. Olha, o banco está te cobrando muita taxa, não sei o que, botando, né, o dedo na ferida. A Nike mesmo, a Nike faz uma mistura entre performance e realidade. Então ela fala, olha, está tendo problema hoje de questões de gênero, vamos então promover qualidade. A gente está aqui para mostrar os atletas. Então, por exemplo, a Serena Williams, ela não é a melhor atleta mulher, ela é a melhor atleta. Né? Então eles riscam ali para mostrar que... Então esses jogos a gente viu que um era esse e o de baixo era Dreams, que é a questão de marcas como, por exemplo, a Gucci, onde de fato tem jovens aí que a inspiração da campanha é uma arca de Noé com jovens lindos entrando, escolhendo os animais mais bonitos e deixando esse mundo para trás, que é a campanha deles mesmo. Há alguns anos, né? Inclusive está bem parecido. Eles estão só mudando as pessoas. Mas esse negócio hedonista, livre, esse mundo já não nos serve. O mundo está acabando, mas a gente está com ótimos looks. A gente está com ótimos looks. Então a gente vê que são as saídas que tem, assim, né? São saídas que a gente nos grupos iam montando com eles iam montando essas saídas como as opções que tinham. Então é um pouco disso o trabalho. A gente partiu isso de quantitativa, hoje a gente utiliza isso desde... Às vezes a gente roda uma plataforma, por exemplo, com a própria McKinsey, para ver como as pessoas fazem extração de sentimentos dentro de base de cliente, para ver onde é que elas... E para ver onde as marcas se posicionam e qual a melhor promessa que elas podem trazer para tirar o consumidor desse estado. Então é mais ou menos isso, por exemplo, o que a gente tem feito e pesquisado para tentar colaborar para fazer com que as pessoas saiam desse estado. Assim. A gente tem um pouco menos de 10 minutos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem 5 minutos. Então, ninguém. Então eu vou fazer uma pergunta, a última, tá? A gente enxerga muito esse avanço tecnológico orientado para uma juventude. E o marketing, a publicidade em geral, orientado a uma faixa 18-35. Tendo em vista que em 2030 a gente tem 1/3 da população brasileira 60 mais, como é que esse avanço tecnológico vai ser inserido? Essas pessoas estão sendo já inseridas? Elas vão... Eu tenho uma dúvida mesmo, assim, o quanto a gente vai romper, né? Porque em 2030 está muito perto e a gente vai ter uma população muito velha, assim, no sentido, né, do que a gente tem hoje. O quanto isso vai estar inserido na tecnologia, nesses avanços, nessa usabilidade? Começo eu? Eu acho que, assim, teve um empírico, né? A gente viveu um processo de descoberta de que pessoas mais velhas descobriram o Facebook, tomaram conta e aí a gente saiu do Facebook. Exato. Né? Então, assim, o que eu vejo, na verdade, é uma divisão, né? Assim, não estou dizendo isso com base em nenhuma pesquisa, assim, é por uma análise minha daquilo que eu já observei. Mas eu acho que sim, existiram esses nichos, né, que eles vão ser divididos por idades / interesses, né? Então, assim, eu acho que como existe já esse como que chama isso? Jurisprudência que o pessoal fala, né? Que é quando já existe o caso, né? E esse caso já se demonstrou e já ocorreu, eu acho que se confia nisso.
Mas sim, existem também quem está olhando para isso de uma maneira mais dedicada. Então existem startups, por exemplo, que hoje olham para desenvolver modelos de negócios que vão pegar essa parte da população aí que talvez não acompanhe tão fortemente os desenvolvimentos tecnológicos que a galera mais nova vai estar usando. E mais, assim, como existe esse processo de uma digitalização cultural, né, e essa digitalização cultural eu falo como cultura mesmo, assim, como cultura humana, existe muita necessidade de digitalizar pessoas que nunca foram digitais, e inclusive profissionalmente, né, acho que essa questão do AI toda, acho que o Léo Conver falou um pouquinho disso quando ele mencionou a história dos problemas que o AI pode trazer ali no começo. Cara, assim, como pegar essa galera que é mais velha, que não estudou o digital e que não vai ter o emprego analógico que fazia para agora viver uma cultura digital, né? Então, assim, existem hoje empresas que estão olhando diretamente para isso, né? Que entendem que isso é um problema. Mas acho que muitas confiam que, cara, o exemplo do Facebook, meu pai tá lá com 70 anos, postando sobre a política e etc. O WhatsApp tá incrível e eles passam, nossa, o dia inteiro em cima disso. Beleza, a galera mais velha vai usar, sabe? Eu acho que longevidade é uma oportunidade, né, de negócio, não só de marketing, né, não só para as marcas. A gente na Verizon, a gente tem um Analytics para aplicativos mobile, a maioria dos apps usa, chamado Flurry. A gente extrai algumas informações, faz algumas pesquisas. O uso de apps por parte da camada mais velha da população para coisas como game, sites de viagem, o cara tem tempo livre, tem renda, é impressionante, assim. Então eu tendo a concordar também com esse efeito Facebook, e eu acho que a gente tem como se espelhar também nos países mais maduros, onde essa mudança que a gente vai ter em 2030 já aconteceu, e você vê muitas empresas desenvolvendo serviços para essa parcela mais madura da população, que só vai crescer, né? A gente vai viver mais, a gente talvez seja a última geração a morrer assim, antes dos 100 anos, né? Acho que as próximas vão conseguir viver bem mais, e aí tem uma oportunidade de negócio enorme. Um minuto. Obrigada. Acho que é isso. Acabou. Obrigado. Valeu, obrigado.